Boa noite pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal para bater um papo sobre endocrinologia. Recentemente chegou às farmácias do Brasil uma medicação excelente para tratamento do diabetes tipo 2 e obesidade. É a substância chamada de tirzepatida, que você conhece pelo nome comercial de Mounjaro. Afinal, o que essa substância tem de diferente que traz resultados tão surpreendentes? Qual a diferença em relação aos outros medicamentos que nós temos até então no mercado? É uma medicação segura? Tem alguma contraindicação? E claro, qual é o custo que esse tratamento vai ter para mim caso eu opte por fazer um acompanhamento médico com essa substância? Então todas essas dúvidas, esses pontos eu vou abordar no vídeo de hoje. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Bom gente, a tirzepatida é a primeira substância de uma classe nova de medicações, porque ela age em dois receptores diferentes, um chamado de GLP-1 e outro de GIP. O GLP-1 você já conhece, os outros medicamentos que nós temos no mercado agem nesse receptor e é super importante, porque ele melhora a produção de insulina do pâncreas, reduz o apetite, mas o GIP é um outro receptor também bem importante que vem somar efeitos com a ação no GLP-1. Então nós temos receptor GIP no pâncreas, melhorando a produção de insulina do paciente com diabetes tipo 2. Nós temos receptores a nível cerebral em áreas que também são responsáveis pela fome, pelo prazer de comer. Então o GLP-1 com o GIP a nível do nosso cérebro potencializa a redução do apetite e assim a pessoa acaba perdendo mais peso. E o pulo do gato do GIP é porque ele existe também no tecido adiposo. A nossa gordura corporal, ela não tem receptores para o GLP-1, só para o GIP. E a tirzepatida, o Mounjaro, que você aplica uma vez por semana, ele acaba tendo ação tanto no pâncreas, ação cerebral, mas uma ação também na nossa gordura corporal, fazendo com que o tecido gorduroso seja capaz de armazenar a gordura que a gente come. Então, o triglicerídeo da nossa dieta, ele tem que... Fala, Rodrigo, mas aí a pessoa vai engordar? Não, mas ele tem que ir para dentro do tecido gorduroso. É o lugar onde ele foi feito para estar, é o lugar natural dele. A pessoa que tem diabetes tipo 2 e obesidade, ela pode ter uma dificuldade em fazer com que o GIP, o hormônio GIP natural, consiga agir no receptor na gordura e estocar essa gordura aí dentro. O que eu quero dizer com isso? A gordura acaba indo para outros lugares que não o tecido gorduroso. Então ela vai se depositar em outros órgãos. Ela vai para o pâncreas, podendo piorar o diabetes. Ela vai para o coração, levando à disfunção do batimento cardíaco. Ela vai para dentro do fígado, provocando a esteatose hepática, que você já deve ter ouvido falar. Enfim, a gordura, ela indo para lugares que não são normais, ela leva à disfunção de outros lugares e você acaba tendo outras doenças associadas. Então, além de ter os benefícios do GLP-1, eles são potencializados com a tirzepatida e essa ação na gordura que vem de brinde, que é uma ação excelente porque também melhora a resistência insulínica. Rodrigo, mas é uma medicação nova, é um remédio seguro, eu posso usar? Sim, gente, é um medicamento que foi exaustivamente estudado, existem vários trabalhos com milhares de pacientes e os efeitos colaterais são muito parecidos do que nós já conhecemos, de Saxenda, Ozempic, Wegovy, que é um pouco de enjoo, náusea, aquela sensação de estômago meio pesado, porque ele também faz com que o estômago se mexa mais devagar pelo efeito GLP-1 que ele tem, tá? Mas em termos de pancreatite, câncer, câncer de tireoide, não tem nada que fale nesse sentido. A medicação se demonstrou extremamente segura. Rodrigo, e alguma contraindicação, Quando que eu não poderia usar esse tipo de remédio? Pela bula, a contraindicação é o chamado câncer medular de tireoide, que é uma doença rara e grave. Não é o câncer de tireoide mais comum, ele é uma doença um pouco mais agressiva. Ou se você tem uma chamada neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, que são doenças endócrinas mais raras, que aí sim a bula diz que você não deve utilizar, até porque esses pacientes não foram incluídos nos estudos. Rodrigo, mas qual que é a perda de peso média que os pacientes têm com essa medicação? E aí depende, gente,
Porque existem várias dosagens. A dosagem mínima é a dose de 2,5 miligramas e depois a dose de 5 miligramas. No Brasil, até o momento que eu gravo esse vídeo, nós só temos essas duas dosagens, 2,5 e 5. Mas o medicamento foi estudado até a dose de 15 miligramas. Nos estudos para perda de peso, para obesidade, a perda de peso média foi surpreendente, foi ao redor de 20% de peso. Claro que isso foi um valor médio, tem pacientes que perderam 25%, 30% mais e tem os pacientes que perderam menos. Mas até o momento é a medicação que tem comprovação da maior perda de peso, tanto em pacientes com obesidade, sem diabetes e pacientes diabéticos também, mesmo que a intenção original não fosse um tratamento de emagrecimento, demonstrou ter uma maior potência de perda de peso nos pacientes com diabetes tipo 2. Rodrigo, mas e o custo dessa medicação? É um remédio muito caro? Ouvi dizer que ele é muito caro. Bom, no Brasil hoje nós temos as duas doses menores, 2,5 mg e 5 mg. A dose de 2,5 mg está saindo ao redor de R$ 1.500 por mês e a dose de 5 mg ao redor de R$ 1.800 por mês. Aí talvez você se pergunte, bom, então a gente pode comprar aquela caneta e as pessoas contam aqueles cliques, né? Porque eu já usei o Saxenda, o Ozempic, o Wegovy e tinha a questão da contagem de cliques. E aí que vem a questão, porque no Brasil não foi enviada, o lançamento não foi feito com a caneta de cliques que existe em outras regiões. Aqui é uma caneta dose única, ou seja, você vai comprar uma caneta que tem uma dose só, então você vai comprar um kit mensal com 4 canetas. Caneta eu falo tiro único, né? Uma caneta, uma dose, você vai desprezar essa caneta. Próxima semana, outra caneta. Usou e despreza. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês terem uma ideia, mas é uma caneta onde você não tem que colocar agulha, não tem o lugar dos cliques para você contar. Ela vem com a agulha escondida dentro dela, é super fácil de manusear. Você só vai retirar o bocal cinza da parte de baixo e rodar um cadeado assim que ela já estiver posicionada no seu abdômen ou em outro local, rodar um cadeado, um desenho que vem um cadeado fechado, você vai mudar ele para um desenho aberto e aí sim apertar o botão até que você escute 2 barulhinhos, 2 cliques. O primeiro clique dizendo que a caneta foi acionada e o segundo é quando ela já injetou na sua pele a agulhinha e já recolheu, dizendo que a aplicação foi finalizada. Então a história do clique mesmo, por enquanto ela não vai ter, a gente acaba usando essa caneta de dose única, caneta descartável. Bom pessoal, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês sobre a tirzepatida Mounjaro, então, que é uma medicação extremamente segura, que vem agregar muito no tratamento dos nossos pacientes com diabetes e obesidade, e está em andamento estudos para benefícios em outras áreas, como por exemplo, a área de gordura no fígado, que tem resultados extremamente promissores, aprovação no Brasil, talvez posteriormente, para a redução de apneia do sono, porque perde gordura da parte da língua também, e o paciente que emagrece, ele melhora aqueles níveis de apneia. Ou seja, é uma medicação que nós só temos, até o momento, dados extremamente otimistas e positivos para que a gente faça uso aí para os nossos pacientes. Beleza? Espero que eu possa ter ajudado vocês com as dúvidas sobre o Mounjaro, a tirzepatida. Se faltou mais alguma coisa, não deixe de escrever aqui embaixo que a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Combinado, pessoal? Então a gente se vê como de costume no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até lá!